Um relato intrigante se desenrola diante de nossos olhos no cenário do Oriente Médio, onde Israel se destaca como palco de um enigma enraizado em séculos de profecias antigas e acontecimentos recentes desafiadores. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de uma narrativa fascinante que tece o passado ao presente, envolvendo tensões milenares, o renascimento de nações e a incansável busca por um símbolo sagrado. Pronto para explorar? O mundo foi impactado por um desenvolvimento surpreendente em Israel, onde as tensões entre muçulmanos e judeus sobre o Monte do Templo atingiram um ponto crítico. O significado disso para o mundo levanta questionamentos sobre se estamos testemunhando os sinais do fim dos tempos ou algo ainda mais desconcertante. Mas antes de prosseguir, é crucial compreender as raízes dessas tensões. Algumas pessoas consideram que as profecias na Bíblia não são meros contos do passado, acreditam que essas previsões ainda estão se desenrolando diante de nós, como uma história pela metade. Vamos explorar essas antigas profecias, dispersas em livros como Isaías, Ezequiel e Daniel, que falam sobre o ressurgimento de Israel, o retorno do povo judeu e a reconstrução de Jerusalém. A história remonta aos tempos do rei Salomão, quando o luxuoso templo foi construído, apenas para ser destruído pelos babilônios em 586 a.C. Anos depois, Ciro, o grande rei persa, permitiu que os israelitas retornassem e reconstruíssem. No entanto, o templo de Herodes, grandioso, também encontrou seu fim em 70 d.C., durante a Primeira Guerra Romano-Judaica. Com o templo destruído, o foco do judaísmo mudou, enfrentando desafios políticos e restrições ao longo das mudanças de governo na terra de Israel. O desejo pela ressurreição de um terceiro templo permanece, enfrentando desafios, especialmente com a oposição de grupos islâmicos, adicionando camadas de complexidade a essa aspiração. Nesse conto complexo de fé e geopolítica, as dinâmicas de poder na região deram origem a estruturas islâmicas significativas, como a icônica Cúpula da Rocha e a grandiosa Mesquita de Al-Aqsa. Qualquer tentativa de alterar ou reconstruir um templo judeu no Monte do Templo gera não apenas protestos, mas um conflito generalizado. As profecias bíblicas ganham vida com a criação de instituições, como o Instituto Sanedrin, que busca gerenciar os preparativos para o futuro restabelecimento do templo. O Sanedrin está envolvido em vários projetos, incluindo a criação da Floresta Bíblica do Templo, que atende às necessidades agrícolas essenciais para a operação do Terceiro Templo. O caminho para reconstruir o templo enfrenta desafios únicos, especialmente com a necessidade de um bezerro vermelho, referenciado no livro de Números. O Sanedrin está diversificando as ofertas sacrificiais, incorporando contribuições à base de plantas, em um afastamento da associação convencional com animais. O rabino Hillel Wise destaca que o templo não se trata apenas de sacrifícios de animais e rituais, mas encapsula uma conexão profunda entre o divino e a terra. O Sanedrin busca recriar a autenticidade histórica do templo por meio da criação de réplicas de materiais semelhantes aos utilizados no templo antigo. A busca por um bezerro vermelho adequado, essencial para rituais de purificação, ecoa na narrativa redentora de Jesus, que encontrou profundo significado na crucificação. A comunidade judaica se prepara para o eventual papel dos bezerros vermelhos no processo de purificação, enquanto o Sanedrin trabalha em projetos meticulosos e se esforça para superar os desafios tecnológicos e os repetidos fracassos. Os novilhos vermelhos, tratados como VIPs, recebem atenção especial, preparando-se para um papel crucial no processo de purificação. A comunidade judaica se prepara para algo grandioso, reconstruindo por meio de sacerdotes, levitas e rituais, seguindo os caminhos da época do templo antigo. Enquanto o futuro permanece incerto e as tensões persistem, a esperança é que a vontade de Deus prevaleça, independentemente do cenário atual. O significado profético desses eventos complexos é interpretado de maneiras diversas, refletindo a fé, a geopolítica e a busca por um futuro alinhado com as profecias bíblicas.